Quem falou agora também, Léo, foi o Flávio Bolsonaro. E olha as teorias que eles vão levantando para circular nos grupos de WhatsApp, né? Ele falou o seguinte, que os presos do 8 de janeiro foram mortos numa câmara de gás. Né? Imagina isso circulando, quer dizer, eles vão tentar espalhar por aí, quer dizer, que o governo brasileiro é um governo nazista que estaria matando patriotas em câmaras de gás. Né? E ele insinuou também que o Alexandre de Moraes foi o responsável pelos atos de 8 de janeiro. Eles estão ali alimentando teorias do submundo, das fake news, ao vivo, em plena CPI, Léo. E as prisões das milhares de pessoas nos dias 8 e 9 de janeiro foram feitas nos moldes nazistas. Eu já tive a honra e o privilégio de visitar o Museu do Holocausto em Jerusalém, em Israel. Quem não teve essa experiência ainda, faça o possível para ter, para saber qual é o tamanho do grau de maldade e crueldade que alguém pode impor a uma pessoa próxima, né, um ser humano na vida. Porque a gente via lá, General Heleno, pessoas com medo, querendo fugir do nazismo e sendo direcionadas para dentro de estações de trem, de uma forma pacífica, com a falsa promessa, olha, vem com a gente, vamos andar aqui em Filidiana, o senhor, a senhora, seus filhos pequenos, a senhora grávida, vamos caminhando que vocês vão entrar num trem e vão fugir do regime nazista. Enquanto estavam dentro das estações de trem, eram ligados às câmaras de gás e as pessoas morriam aos milhares. Muito parecido com o que aconteceu aqui nas prisões dos dias 8 e 9 de janeiro. Vamos aqui, entra no ônibus. Vamos te botar na rodoviária para você voltar para sua casa. E o destino foi o presídio. E uma coisa curiosa e muito desagradável que aconteceu foram, por exemplo, as tomadas de depoimentos. Em todas as tomadas de depoimentos houve um formulário padrão para todo mundo, como se todo mundo tivesse cometido os mesmos atos na mesma proporção. Bom, eu acho isso uma coisa bem interessante, Léo, porque isso acaba endossando aquilo que a gente falava a respeito da estratégia do Bolsonaro, que é uma estratégia talvez a única que sobrou para o Bolsonaro, que é tentar bater de frente. Só que nesse momento em que a família Bolsonaro, né, o próprio Bolsonaro, a família Bolsonaro, eles tentam ir para bater de frente, né, para confrontar realmente o poder institucional, então nós podemos ver da seguinte forma: hoje a família Bolsonaro está batendo de frente com a República Federativa do Brasil institucional, porque eles estão batendo de frente contra uma CPMI, eles estão batendo de frente contra o Supremo, eles tentam criar através disso um suposto impedimento do Alexandre de Moraes, coisa que o STF nunca vai dar, mas é muito difícil a gente ter ao redor do mundo um apoio para esse modelo ideológico do bolsonarismo. Por exemplo, qual foi o resultado de uma Câmara dar um prêmio para nazista e para o Zelensky no Canadá? Né? Foi uma vergonha gigantesca, me parece que o presidente da Câmara até renunciou depois de tanta vergonha, porque não está pegando mais. Então, eu preciso dizer que a técnica do Eduardo Bolsonaro, a técnica do Flávio Bolsonaro, a técnica do próprio Bolsonaro, são extremamente eficazes e fantásticas, só estão com 10 anos de atraso. Então, há 10 anos atrás elas funcionariam. Hoje é bem difícil. Hoje é uma situação que o mundo está assustado com a guerra da Ucrânia, ninguém mais quer saber de radicalismo. Podemos dizer que a humanidade tinha esquecido do nazismo, e essa humanidade que esqueceu do nazismo votou realmente no Bolsonaro aqui no Brasil e apoiou esse tipo de ideologia, bateu palmas para os bolsonaros falando que o Brasil teria que invadir a Venezuela. Tudo isso aconteceu no momento em que a humanidade se distanciou um pouco da sua própria história. Mas agora nós temos o Zelensky para lembrar o mundo do que uma guerra é capaz de fazer. Nós temos a guerra da Ucrânia para mostrar para o Brasil, mostrar para o resto do mundo aquilo que a gente tem que evitar. Então, está uma situação completamente diferente. A popularidade do Ocidente nessa guerra só está caindo. As pessoas hoje não estão mais naquela situação de jogo de futebol de escolher: eu sou Cruzeiro, eu sou Atlético, né? Eu sou Flamengo, eu sou Fluminense, eu sou São Paulo, eu sou Corinthians. Não, as pessoas hoje estão: esse jogo não faz bem para a humanidade, eu não quero que esse jogo continue.